o assunto é bastante sério, porque diz respeito à vida de todos nós brasileiros, tá? Em uma decisão sem precedentes na história desse país. Gostou da frase, Rigon? O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Bolsonaro e 7 aliados por crimes contra a democracia, incluindo tentativa de golpe de Estado, e aí o veredito anunciado ontem marca a primeira vez que líderes políticos e militares de alta patente são punidos por atentar contra o regime democrático. O ex-presidente Bolsonaro foi apontado como o principal articulador da tentativa de golpe e recebeu a pena mais severa, 27 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado. O ministro relator Alexandre de Moraes anunciou a sentença após 5 dias de julgamento. Outros aliados também foram condenados com penas bastante pesadas. O general Walter Braga Neto recebeu 26 anos de prisão. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foram condenados a 24 anos de prisão. Os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira receberam 21 anos de prisão. E o ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, teve sua pena fixada em 16 anos, além de perder também o mandato de deputado federal. A corte também impôs perda de postos e patentes dos militares condenados e uma multa solidária de 30 milhões de reais. O ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que fez um acordo de delação premiada, foi condenado a 2 anos de prisão, essa pena que inclusive já foi cumprida. Após a decisão, a defesa do ex-presidente Bolsonaro classificou a sentença como excessiva e desproporcional e anunciou que vai recorrer às cortes brasileiras e, se possível, também cortes internacionais. Eles negam qualquer participação do ex-presidente em um plano golpista. O advogado de Anderson Torres afirmou que o julgamento foi político, mas que não foi feito para beneficiar a esquerda ou o presidente Lula, sim somente para se livrar do ex-presidente Bolsonaro. No Congresso, aliados do ex-presidente se mobilizam para acelerar aquele projeto de lei de anistia. Contudo, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já sinalizaram que o Supremo Tribunal Federal pode derrubar o projeto, reforçando que crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser anistiados. A pena de prisão não é imediata, a decisão será publicada em até 60 dias, abrindo o prazo para recursos. A prisão só será decretada após o esgotamento de todas as possibilidades. A condenação desses réus provocou reações aí imediatas. O ex-presidente americano, por exemplo, Donald Trump, classificou a punição como terrível, comparando aí a perseguições que ele teria sofrido lá nos Estados Unidos. Em redes sociais, o secretário americano Marco Rubio afirmou que os Estados Unidos, entre aspas aqui, tá, vão reagir à altura e classificou essa condenação como injusta. O governo brasileiro respondeu em nota oficial do Ministério das Relações Exteriores, comunicando que, entre aspas aqui também, ameaças não vão intimidar a democracia brasileira. Em outra repercussão foi a seguinte: numa entrevista ao portal Metrópolis, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, filho do ex-presidente, ele defendeu uma intervenção militar dos Estados Unidos aqui no Brasil para defender as pautas da liberdade, mencionando até uma possível vinda de caças F-35 e navios de guerra para a nossa região aqui. Em resposta, o presidente Lula afirmou que o deputado deveria ser caçado e processado por traição à pátria. Vamos lá, eu já começo com você, Fernando Tupan. Eu vou regrar com 2 minutos para cada um, Tupã, e depois eu dou um rebote. Vamos lá. Ok, Paulo Caetano, o que vai acontecer? Se a direita vencer a eleição do próximo ano, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo hoje com a esquerda. Eles vão encontrar culpa no Lula, vão achar, por exemplo, a história que está acontecendo lá nos Correios, que está acontecendo no INSS, tudo vai vir à tona. E isso vai ser ruim. Vai ser ruim porque o clima de perseguição vai continuar. E esse é o problema do Brasil. Vai afetar também os ministros do Supremo, você pode ter certeza. Se a direita tiver maioria no Senado, acabou. Eles vão tirar a maioria do pessoal de lá, vão colocar outros e vai virar esse Brasil uma coisa que não tem cabimento, Paulo Caetano. Por isso a gente tem que pensar muito o que está acontecendo. A gente está vendo que o clima de guerra instalada no Brasil não satisfaz o brasileiro. O brasileiro está de saco cheio dessa
polarização entre a esquerda e a direita e cada um puxando a sardinha para o seu lado. Ninguém mais aguenta ouvir pessoas falando: fulano de tal merece prisão. Então todo mundo merece prisão, Paulo Caetano? Se você está pensando qualquer coisa, você merece prisão? Não é bem isso. Para mim, golpe existiria se tivesse ido um cavalo para a rua, se alguém tivesse levantado a espada ou mostrado a arma e falava: nós vamos fazer isso. Isso é golpe quando tem. Olha como é considerado um golpe em países com problemas como a Venezuela. O pessoal vai para a rua, aí é golpe. Quando pode acontecer da neutralização, mas sempre existe algum carro indo para a rua. Paulo Caetano, o Brasil precisa mudar realmente. Nós precisamos acalmar, nós precisamos ter calma. Não é isso, porque um ódio só traz mais ódio, Paulo Caetano. E isso que está no ar para nós. Paulo Caetano. Vamos lá, gente, com tranquilidade. Professor Jorge. Ô Paulo, dentre todas as editoriais, há uma que me chamou muito a atenção, que é a do Estadão, um jornal de 150 anos aí de grande tradição política, jornalística do Brasil. E ele coloca: justiça histórica contra o golpismo. Se me permite, veja: Supremo rompe com uma nefasta tradição de leniência ao condenar Bolsonaro e seus comparsas civis e militares à prisão pela tentativa de impedir a posse de um presidente legitimamente eleito. A condenação, porém, transcende a biografia, ele coloca, do indigitado, um sujeito, referindo-se a Bolsonaro, que nunca ofereceu algo de bom ao Brasil, aos seus concidadãos, como militar, como deputado e como presidente da República. A decisão do STF é uma vitória da sociedade brasileira que, a duras penas, reconquistou as liberdades democráticas em 1985 e tem lutado para aprimorá-las desde então. Portanto, Estadão falando: a prisão de Bolsonaro por liderar uma tentativa de restauração do arbítrio no país é o triunfo do ponto de vista coletivo do ideal da justiça. E aí, claro, é preciso registrar, ademais, a gravidade das pressões para deslegitimar o julgamento do Bolsonaro e seus asseclas. O presidente dos Estados Unidos, e aí você citou Donald Trump, sobre influência, e aqui o Estadão coloca os nomes de Eduardo Bolsonaro. Quem é? Ele disse: filho do ex-presidente, impôs sanções ao Brasil e aos ministros do Supremo. Há poucos dias chegou a ameaçar o Brasil até com a possibilidade de intervenção militar, tal qual, olha, Paulo, do que você comentou, para livrar Bolsonaro da cadeia. Em paralelo, o grupo político aí está do senhor Bolsonaro empenhou-se sistematicamente em criar um clima de hostilidade em relação ao Supremo, na expectativa de mudar o destino do ex-presidente, agora um golpista condenado a depender da mudança de eventos políticos. Infelizmente, não há razão para crer que esta malta, portanto, essa turma ou essa chusma, recuará, o que prenuncia tempos ainda mais tumultuosos. E, claro, as eleições estão aí, o Tarcísio de Freitas já mostrou esse lado antidemocrático e veremos o que ocorre. Talvez o Tarcísio seja esse candidato que promete uma anistia. O que não se vê em Ratinho Júnior não se vê no Caiado, porque são sujeitos mais ou totalmente democráticos. O Brasil ainda está em um conflito. Regiane? Mas a diferença disso tudo é que, especialmente o Eduardo Bolsonaro, o professor, ele está ali falando pela família, ele não está falando pelo povo brasileiro. E criando uma narrativa de que seria para salvar a nação brasileira. Mas não é. É para salvar a pele deles mesmos, do pai dele. E colocando justamente nós brasileiros numa linha muito perigosa. Linha de frente, né? Eu sou de direita, mas assim, a gente tem que fazer análise dos fatos. E ontem, especialmente, fiquei revendo alguns dos vídeos do ex-presidente, que a gente, infelizmente, esquece das coisas que foram ditas e passadas. E fui buscar isso justamente porque o ministro Alexandre de Moraes frisou muito a palavra ataque ao Supremo dentro desse processo condenatório que findou-se ontem. Ele lembrou
dos momentos em que Bolsonaro subiu no palanque, lá no carro de som, chamando todos de canalha, que eles tinham chance de se redimir, que eles não tinham que estar no poder em absoluto, que eles não eram nada, e algumas outras falas ditas por esse presidente, incitando a população a estar contra o STF. Então, assim, são análises dos fatos que levaram até essa condenação. Mais uma vez, eu sou de direita, mas a gente tem que ser racional e analisar tudo que está sendo feito e tudo que está em jogo. Como o senhor muito bem colocou, Paulo, somos nós, brasileiros, que estamos com a vida em risco, né? Porque existe, sim, essa condição econômica instável. Agora, se colocar que Estados Unidos vai entrar aqui com militares, não vai. Não vai, gente. Isso não tem, não existe. Nós somos uma nação aqui que somos protegidas por uma legislação e essa deve ser respeitada. E assim faz parte do mundo inteiro. Se fosse assim, não haveria guerra. Não estariam acontecendo outras situações. O que a gente tem que fazer aqui, gente, é se centrar. Quem é de direita se unir, colocar a cabeça no lugar, pensar direitinho. A eleição está aí para frente. Tem outros grandes, sim, candidatos que podem trazer essa mudança. Quem é de esquerda se mantém na esquerda. A gente tem que promover a paz e pensar no futuro, de verdade, sabe? Infelizmente é isso, porque em nenhum momento até agora, de verdade, na minha análise, Regiane, eu vi a família Bolsonaro realmente agindo para a população. Eu vi falas e ações para a família e proteção deles. 7 horas e 48 minutos. Repita. 7h48. Vou retomar aqui com os meus colegas. Ângelo Rigon, agora eu quero ouvir a sua análise sobre tudo que aconteceu ontem, julgamento. Há aqui uma incitação a uma intervenção americana. Há uma série de ingredientes ainda sobre tudo isso. Quero te ouvir. O Eduardo que falou essa bobagem tem que ser internado. Eu acho que não tem outra solução para ele. Tem que ser internado, né? Isso não é coisa de político. A Câmara devia tomar providência e já mandá-lo para casa sem precisar muita coisa, já que ele não aparece para trabalhar. E aqui no Brasil, quem não aparece para trabalhar, justa causa. Ontem fez 15 dias que houve um evento semelhante e também me agradou aqui em Maringá, dia 27 de agosto, vocês lembram? Ontem fez 15 dias. Então, é muita alegria para apenas 15 dias, uma quinzena. Duas coisas me chamaram a atenção no julgamento de ontem. O ministro Alexandre Moraes falar que as faixas, você via que eram padronizadas contra o judiciário e tal, eram todas assim, diziam, intervenção, como tem uma vereadora de Maringá que comandou aqui, tá solta, rapaz, tá com mandato. Não tá lá na relação dos golpistas. Mas esse pessoal botava intervenção militar com Bolsonaro no poder. Ninguém botava intervenção militar com Mauro Cid no poder. Então daí a estranheza do voto do Fux, né? E outra coisa, se você permitir que a democracia se desvirtue, foi citado também pelo Alexandre, você imagina um juiz de Maringá, o diretor do Fórum de Maringá, da comarca de Mandaguaçu, o prefeito fala assim, foi condenado, fala, não vou cumprir, não vou obedecer. Cara, nós estamos tentando viver uma democracia depois de décadas de regime militar, em que os direitos civis pessoais foram reprimidos, foram extintos praticamente, né? Muita gente puxou cadeia, muita gente sumiu, muita gente foi assassinada. Então, democracia não se faz assim. E é aquilo que eu falei ontem, você joga uma pedrinha numa bacia d'água, aquilo vai ter reverberação. Se acontece uma impunidade com o presidente, vai acontecer com o prefeito, com o juiz lá da comarca da qualquer cidade do Brasil. E para encerrar, é legal por um aspecto o fato da impunidade. Não tem impunidade nem para militar, nem para presidente que fez coisa errada. Tem que ser condenado mesmo, porque quando foi falado, foi avisado. Não cumpriu porque não quis. Agora, ele ainda tem coisa para resolver, mas saiu-se impune do que eu considero o pior de tudo. Foram as centenas de milhares de mortes na Covid. E ele vai sair impune disso. Para quem teve amigo, e quem teve parente que perdeu coisa por culpa parcial do governo, que ele falava que era uma gripezinha, não precisa nem lembrar, é só entrar aí e buscar. As palavras que ele se referia, ele tirava sarro de quem se afogava. É uma pena que ele saia disso impune, que ele não responda esse processo. Quem, Rafael? Pois bem, na minha
humilde opinião, houve sim um julgamento parcialmente político. E aí eu considero que se houve um colegiado, existe um colegiado onde tem pessoas técnicas capacitadas e que foram sabatinados pelo Senado para cumprir uma função tão rigorosa como de ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem todas as regalias, não só financeiras, mas como autoridade, como instituição, não deveria ter tanta falas de forma indireta, jocosas, como foi feito num debate. E aí eu até dou razão pro Fux quando ele pediu, e foi combinado assim, que ninguém fizesse intervenções nos seus votos, até por perder a linha, etc. Eu acho que é interessante isso, deixar muito claro. Embora o Fux ali demorou, muitas horas ali, mas de forma técnica exposto. Eu acho que todo mundo tentou colocar da melhor forma possível, de forma técnica, porque tinha que convencer não, tinha que fundamentar aquilo que foi exposto desde o início do processo até então. Então, tecnicamente falando, na minha humilde opinião, como eu falei, a incitação do Bolsonaro, acho que pesou um pouco a dosimetria da pena. Eu acho que pesou. Ele não estava lá depredando, ele não estava lá, tava fujão e tal, a gente pode até colocar, rotular ele como fujão, etc, querendo fugir. Eu também aqui concordo, o tempo todo falando sobre isso, condenando esse tipo de atitude. Mas a incitação em si, eu acho que pesou um pouquinho. Talvez foi político, como eu falei, por ele ter sido presidente. Ou deixou de ser presidente e continuou se omitindo. Aí, sim. Mas aí, se a gente entrar na legislação, na lei fria mesmo, ali na tipificação, a gente não encontra parâmetros para isso. Então, infelizmente, eu acho que o Bolsonaro realmente teve mais de 27 anos de forma injusta em relação àquilo que foi posto. Não que ele não tinha culpa. Sim, ele incitou. O vídeo que foi mostrado pelo Alexandre de Moraes, eu estava lá, naquele fatídico dia. Ele incitou crime. E isso eu não concordo. Tá? Então a incitação de crime, ok. Mas o peso disso é muito inferior àquilo que foi proposto na sentença, na dosimetria. Aí se reuniu tantas coisas sobre golpe, não sei o quê, e tentativa, não sei o quê, que eu acho que poderia sim alguns serem responsabilizados. Mas ele efetivamente não. Mas agora, eu falando de forma política, como cidadão, cara, eles tinham que aprender a lição. Essa é a verdade. Porque hoje, se eu falar agora, Paulo, que amanhã vai ter manifestação na praça da Catedral, e os malucos, como ele mesmo colocou, irem lá e começar a quebrar a Catedral, eu vou ser responsável por isso? Abriu um precedente. Então, cuidado. Cuidado, vereadora Gisele Bianchini. Cuidado, ex-vereadora Cris Lauer. Cuidado, outras pessoas que são de direita. Até a professora Quito, que sempre teve o Emerson Celestino. Quando nós fazíamos o movimento para tentar, sabe, gritar, falar, etc. Se manifestar como povo, como cidadão. Então, cuidado quando efetivamente fazer esse tipo de manifestação, porque pode... dependendo da situação, da depredação do patrimônio, enfim, o que for citado, ou levantar, né, qualquer tipo de cartaz, intervenção na prefeitura de Maringá com Emerson Celestino no poder, por exemplo. Então, esse tipo de situação tem que cuidar, porque agora abriu um precedente muito complicado para nós. Daniel Matos. Paulo, isso mostra, o julgamento tem dois efeitos, né, o jurídico e o político. O jurídico mostrando que ninguém está acima da lei, que ninguém pode achar que pode fazer o que bem quiser, pode tentar fazer o que entende, que nada vai lhe acontecer. E aí o político, que a direita precisa começar a se redesenhar depois dessa condenação que já era prevista. Então a direita precisa se organizar, precisa ter um planejamento mais efetivo, se tem alguma pretensão de voltar ao poder. De tudo isso, Paulo, não tem como ficar feliz. Nem acredito, na minha opinião, quem é Lula, quem é Bolsonaro, um ex-presidente do seu país ser condenado não é um fato para se comemorar, para se tirar sarro. Não é time de futebol. Você vai fazer chacota, seu time perdeu, meu time ganhou, goleou, não goleou. É ruim para todo mundo. A instituição Brasil fica enfraquecida. Claro que tem aí, ninguém tá acima da lei, mostra o judiciário atuando firme, igual o Rigon falou, um prefeito, um vereador, todo mundo vai pensar
2 vezes antes de qualquer coisa, mas é um dia triste para a nação brasileira. Porque não é legal. Mesmo quando o Lula foi preso, quem em sã consciência fica feliz com uma situação dessa? Não é jogo de futebol para ficar feliz, para tirar sarro, para querer brigar, briga de família, briga... Né? Essas coisas não levam a nada. Então a pessoa tem que ter o juízo e a capacidade de saber analisar as coisas. Então acho que não é hora de polarizar mais ainda, né? Isso não sirva de combustível, né? Para tacar mais fogo ainda nessa polarização que muitos falam que não, mas que existe dentro do nosso país, começa a existir dentro da nossa cidade, começa a existir dentro do estado. Que isso sirva de lição e não para se colocar mais fogo onde já tem muita coisa errada. Alguém tem mais uma linha? 7 horas. Ah, Fernando Tupan, numa linha, Tupan. Fala, Caetano. A gente tá falando nisso, olha só o que aconteceu. Então, o pessoal da APP Sindicato, que invadiu a Assembleia o ano passado, também merece ser condenado, tomando por tema central ali o que o Kim falou. Se você for responsabilizar certas coisas, você tem que pensar. O deputado estadual Renato Freitas, que também citou na Assembleia, que eu estava presente e ouvi ele falando, também merece uma condenação. Eu não acredito nisso, mas pela ótica do Kim, isso aconteceria. Paulo Caetano, tem 2 coisas que eu queria falar. Amanhã tem um evento do PT que o Arilson Chorato vai assumir a presidência do PT por mais 4 anos e também nós vamos ter um candidato ao governo do estado, Paulo Caetano, com um PhD, doutorado na Argentina, que é o Guto Silva, que ganhou o título ontem. Paulo Caetano? Numa linha, Ângelo. Só para encerrar, estamos encerrando. O Renan, só para lembrar que é triste, tem toda a razão, é triste você ver qualquer fato envolvendo autoridade que devia dar exemplo e não dá. Agora, o senhor Bolsonaro nunca teve postura de chefe de Estado. Vivia brigando, vivia em cima de palanque, fazendo coisa. Então, há que se separar, como o Tupan resolveu comparar o Renato Freitas a presidência da República, mas eu gostei da ideia, vamos trabalhar isso aí, Tupan. Quem, Rafael, numa linha? A linha é que eu, de forma sistemática, sempre critiquei Bolsonaro por ele incitar a massa, e a massa vai. Tem ainda 30% da população, e eu também concordo com o Emerson quando ele fala dos 30% da população, que ainda vai. Ainda tá dizendo que o Trump vai vir resgatar com drone Bolsonaro. Então, assim, realmente, infelizmente, isso ainda acontece. Então, infelizmente, nós temos que entender que ex-presidente e presidente tem que ser responsabilizado pelo crime que fez. Linhas. Regiane, numa linha. Não, eu tô morando no resgate do Trump aqui. Gente, assim, quando eu sempre fico pensando nisso, Kim. Por que no final do mandato ele não virou pra galera lá na televisão, rede nacional, enfim, era presidente ainda, não falou assim, olha, vão embora, infelizmente, vamos lutar aí pra frente pros próximos 4 anos, vamos respeitar o que foi decidido e pronto. Deixou o povo ali na frente do quartel. Inclusive o Kim. Ô Paulo, se a decisão está aí, ainda o Bolsonaro vai fazer um procedimento no domingo. Qual? E no trajeto da residência dele até o hospital, fica a Embaixada dos Estados Unidos. Teremos muito show nesse domingo ainda para assistir. A coisa não terminou. Momento de fugir. Uma linha, Daniel. Acompanhar, né, Paulo? Ainda cabem aí os recursos, cabem as tratativas, né? Mas ainda acho que a coisa não deve mudar. Acho que as manifestações devem acontecer, o pessoal da direita aí se organizar para pontuar essas situações, mas ainda tem um caminho aí longo ainda pela frente. 8 horas em ponto? Repita! 8 em ponto. Uma democracia forte se faz com instituições sólidas e respeito às leis. No entanto, a condenação de um ex-presidente e de militares de alta patente por atentarem contra o regime democrático não é motivo para celebração. Isso já foi reiterado aqui, falado aqui muitas vezes. O veredito do Supremo Tribunal Federal, que resulta em duras penas, é um marco histórico, mas também um lembrete doloroso da fragilidade da nossa democracia. As condenações nos convidam a uma reflexão, que nós trazemos todos os dias aqui nesta bancada, há pelo menos 10 anos nesse formato, reflexões para que as pessoas entendam que respeito tem que estar acima de tudo. É momento da gente repensar essas fissuras da nossa sociedade. A educação cívica e o respeito às diferenças devem ser o nosso combustível
para evitar o ódio, a intolerância e para que a gente se encaminhe aí para fugir de qualquer tipo de violência. E essa é a nossa missão todos os dias no RCC News, das 7 às 8 da manhã, aqui na Jovem Pan Maringá.